Saiba qual é o maior pecado contra Deus. Pessoal, eu sou a Amada Sofia da Sagrada Face, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagrada Face. Saiba qual é o maior pecado contra Deus. Quantos pecados são cometidos contra Deus diariamente? E onde estão os fiéis? Onde estão todos para reparar, para ver o sofrimento de nosso Senhor e fazer reparação, pedir perdão a Deus? Onde estão todos para ser como Verônica, enxugar o rosto de nosso Senhor e dar-lhe um consolo, estar aos pés da cruz, pedindo perdão para abrandar a ira de Deus que cairá sobre a terra? Não deixemos nosso Senhor sofrer sozinho. Vamos estar junto de Deus. Vejamos o seu sofrimento e vamos ao seu encontro, mostrando que ainda há fé sobre essa terra, que ainda há quem ame a Deus. Por isso, tenha o devocionário de reparação. O devocionário de reparação feitos pelas servas da Sagrada Face é para você poder estar consolando nosso Senhor, poder estar abrandando a ira de Deus através da reparação, pedindo perdão a Deus e por amor a Ele, estar fazendo reparação, mostrando que você ainda ama nosso Senhor. Então, clique no link na descrição desse vídeo, na loja Sagrada Face, para você também ter o devocionário de reparação. Mas você sabe qual é o maior pecado contra Deus? Pois bem, nosso Senhor apareceu à venerável Irmã Maria de São Pedro, Carmelita de Tours, no século XIX, no dia 26 de agosto de 1843, e disse-lhe: "Meu nome está sendo blasfemado em toda parte, até crianças me blasfemam." Então, Irmã Maria de São Pedro diz assim: "Ele me fez ver que este pecado terrível fere seu divino coração mais gravemente do que todos os outros pecados, mostrando-me que pela blasfêmia o pecador o amaldiçoa em sua face e o ataca publicamente. Então anula sua redenção e pronuncia seu próprio julgamento e condenação." A Irmã Maria de São Pedro escreveu a sua revelação por obediência à superiora e o confessor e entregou às mãos da superiora. E esta foi atrás do venerável Léo Dupont, um leigo, padroeiro aí das igrejas domésticas, como vocês vão ouvir falar dele mais este ano, E ela foi atrás dele para pedir uma opinião. Mal sabiam a madre e a própria Irmã Maria de São Pedro que o Léo Dupont seria um dos que mais se empenhariam na obra de reparação, em divulgar a obra de reparação, em especial a Sagrada Face. As duas coisas são uma só. A obra de reparação revelada por Jesus, a Irmã Maria de São Pedro, e a devoção à Sagrada Face é uma coisa só. Então, o venerável Léo Dupont seria o que mais se empenharia nessa obra de reparação através da devoção à Sagrada Face. E então a priora chamou, a superiora chamou o venerável Léo Dupont para ter uma opinião sobre as revelações da venerável Irmã Maria de São Pedro. E este disse assim: "Não há como fugir do fato de que a blasfêmia é predominante em nossos tempos." Só que a gente está falando isso do século XIX. Imagine agora, século XXI, quantas blasfêmias são cometidas contra Deus. E muitas vezes as pessoas nem percebem, fazem piadinhas, fazem tirinhas, tirando sarro, usando o nome de Deus em vão, usando o nome de Deus em coisas blasfemas, em desenhos, em etc. Piadas, conversas. E as pessoas nem se dão conta mais do tamanho pecado que é a blasfêmia. Do tamanho ofensa que é a blasfêmia contra Deus. Quantas são então as blasfêmias, as heresias? Um exemplo é justamente o que o Bergoglio disse em relação à cruz, que a cruz, a paixão de Cristo em sua via sacra, é o fracasso de Deus. Ele disse isso e repetiu 2 vezes, que o fracasso da cruz e o fracasso de Deus é a paixão do nosso Senhor. Uma vez ele disse, mostrando uma pequena via sacra na sua mão e dizendo: esse é o fracasso de Deus. E na segunda vez ele fala que a cruz foi o fracasso de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia terrível.
Aí está um grande exemplo de uma blasfêmia. Não é blasfêmia você falar contra um herege como Bergoglio. Blasfêmia é você falar contra Deus, é você ofender a Deus. Isso é uma blasfêmia. Bergoglio não é Deus, então a gente está denunciando um herege que ele sim blasfema e luta contra Deus. Mas isso é um dos inumeráveis exemplos de blasfêmias, porque além de inúmeras blasfêmias que o Bergoglio cometeu, que Jesus tem sangue pagão, etc., né? Além de Pachamama e etc., temos também as blasfêmias que ocorrem no dia a dia. Quantas vezes daqui a pouco a gente vai estar se aproximando aí do carnaval? E mesmo que não fosse o carnaval, tem Halloween, tem um monte de outras datas e cotidianamente é cometido ofensas e blasfêmias contra Deus. Usam do santo nome de Deus até mesmo para justificar as suas piadas blasfemas, né? Esse pessoal aí de TikTok que fica toda hora usando o nome de Deus para fazer piada, né? Dizendo que não, é piada católica, qual que é o problema? Tem muito problema, é uma ofensa contra Deus. Além de você estar usando o santo nome de Deus em vão, você ainda por cima está blasfemando também, porque você está fazendo piadas com Deus, você está ofendendo a Deus. Tá certo? Só que muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo esse senso, né? Já perderam, né? O senso da gravidade desses pecados. E por isso a gente recorda, então, o que nosso Senhor disse à irmã Maria de São Pedro, que esse é um dos maiores pecados cometidos contra ele, que atacam diretamente a sua sagrada face. Nosso Senhor está sendo muito ofendido, e ainda mais nestes tempos em que vivemos. Mas como é difícil falar para as pessoas se corrigirem, principalmente nos tempos atuais. Como é difícil você falar que essas brincadeiras, entre aspas, essas piadas blasfemas no TikTok, esses padres e freiras que ficam brincando com as coisas sagradas, as coisas santas, é sim pecado, porque estão ofendendo a Deus, estão ofendendo as coisas santas, as coisas sagradas. Como é difícil você chegar para as pessoas e falarem para se vestirem modestamente. Como é difícil falar para as pessoas pedirem perdão a Deus. É muito difícil, e isso o próprio venerável Léo Dupont já havia dito, que o mundo adora elogios e não gosta de correção, porque as revelações da irmã Maria de São Pedro apontam a culpa pelos pecados de nossa sociedade moderna. Exigirá uma boa dose de coragem para não se esquivar de fazer esta mensagem conhecida. E nós não devemos ter medo. Nós que somos do remanescente da Igreja Católica, não devemos ter medo de fazer essas mensagens conhecidas, de mostrar o sofrimento de Deus, de mostrar, apontar sim os erros que estão sendo cometidos desde o século XIX, se não antes até, e atualmente então pior ainda, onde se perde o senso completo do que é a ofensa contra Deus. Não se tem mais temor a Deus. Nosso Senhor é ofendido constantemente. Como ele disse a São Padre Pio, a sua paixão durará até o fim dos tempos. Nós já estamos nos fins dos tempos e nosso Senhor está sofrendo muito, está sangrando, está pregado na cruz novamente por culpa dos nossos pecados. Então, precisamos nos unir para fazer reparação, precisamos olhar para o sofrimento de Cristo, não ter medo de falar para a pessoa se corrigir, de mostrar o caminho certo, de denunciar as heresias, não ter medo de fazer reparação, de pedir perdão a Deus, não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados da humanidade inteira. Onde estão os consoladores diante da cruz, aos pés da cruz? Nosso Senhor pede que sejamos reparadores. Nosso Senhor pede que a gente se importe com o sofrimento dele para que a gente não volte a pecar, mas também para que a ira de Deus seja abrandada, porque nosso Senhor, ele vê, ele nos ama, ele vê nossos corações, ele não quer que a sua ira tenha que cair sobre a humanidade, mas a sua justiça tem que ser cumprida. Então, nós devemos fazer reparação para que seja abrandada. Óbvio, vai cair sim a justiça de Deus. Tem que vir a justiça de Deus. Mas, se a gente puder, igual diz no Apocalipse, pedir a Deus e pela graça de Deus, Ele ouvir as nossas orações para abreviar o tempo da prova, isso já será uma grande graça.
será uma grande graça para cada um de nós, para que a gente então se volte completamente a Ele, para que Ele possa voltar logo, possa vir logo e completar a sua justiça e também separar o joio do trigo definitivamente. Então devemos nos unir em reparação, devemos pedir perdão a Deus. Logo, logo estará chegando aí a festa da Sagrada Face. Precisamos aí nos preparar com a novena da Sagrada Face que estará sendo feita. Mas não faça só a novena da Sagrada Face uma vez, né, para a festa. Não, você pode fazer essa novena sempre, tá certo? Então, nosso Senhor ensinou a Irmã Maria de São Pedro uma oração muito bonita para fazermos reparação, para reparar o grande pecado que é a blasfêmia, prometendo que quem rezar esta oração alcançará torrentes para a conversão dos pecadores. Precisamos rezar muito pela conversão dos pecadores, como pede Nossa Senhora em Fátima. E esta oração Nosso Senhor chamou de flecha de ouro, pois as blasfêmias ferem. Ele chamou de flecha de ouro, pois as blasfêmias ferem como uma flecha envenenada seu divino coração. Então Nosso Senhor nos dá a flecha de ouro para reparar e curar as feridas que lhes são infligidas pela malícia dos pecadores. Assim escreveu a Irmã Maria de São Pedro, explicando melhor sobre esta oração. Eis aí a oração, reze comigo, que o Santíssimo, Sacratíssimo, adorável e incompreensível e inefável nome de Deus seja sempre louvado, santificado, amado, adorado e glorificado no céu, na terra e nos infernos, por todas as criaturas de Deus e pelo Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Amém. Reze sempre esta oração. Nosso Senhor pede que rezemos esta oração na semana inteira, mas em especial aos domingos, sempre. Que a gente sempre reze em especial aos domingos, tá certo? Que é o dia do Senhor. Então reze esta oração com muito carinho por nosso Deus, que está sofrendo tanto. Vejamos não só os nossos sofrimentos, mas os sofrimentos de Deus. Nosso Senhor também sofre com o nosso sofrer. Então ofereçamos, nos unamos a Cristo em sua cruz. Vamos oferecer o nosso sofrimento em reparação às ofensas cometidas contra Deus. Não deixemos nosso Senhor sozinho na cruz. Por isso, adquira o devocionário de reparação. Lá tem diversas orações, ladainhas, terços, orações, etc. Você pode estar aí com um monte de orações para você estar fazendo reparação, para não deixar nosso Senhor sofrendo sozinho. Clique no link da descrição desse vídeo na loja Sagrada Face e Deus te abençoe. Vamos nos unir num exército de reparadores. Deus os abençoe. Salve Maria!